Graças a Deus, boa noite, todo o povo de Deus. Para mim é uma grande alegria estar hoje mais uma vez aqui, trazendo esse estudo da Palavra de Deus. É um estudo simples, mas é tirado do coração de Deus para o coração do seu povo. Nós gostaríamos que já estivesse lá no prédio, funcionando normal, mas eu estou esperando em Deus, Deus sabe a hora, Deus sabe o momento, e eu não vou ficar preocupado para isso não. Deixar que Deus resolver isto. Vamos fazer uma oração para iniciar no nosso Deus e Pai. Graças te dou, Senhor, neste momento feliz, abençoado, que estou aqui na tua santa e gloriosa presença. Meu Pai, primeiro que tudo, eu quero pedir perdão dos nossos pecados, Senhor, e nos ajuda que esta palavra venha servir de alimento para o teu povo. Meu Deus, me usa como instrumento vivo nas tuas mãos. Não deixe falar nada de mim mesmo, nem falar da tua palavra. Meu Pai querido, continua abençoando meu amado irmão Diácono, irmão Marco, que faz esse trabalho, que tem esse prazer, se esforça para fazer isso. Meu Deus, abençoe ele, a sua esposa, seus filhinhos. Em nome de Cristo, eu peço ao Senhor e lhe agradeço. Amém. Bom, meus amados irmãos, hoje à noite eu gostaria de falar uma coisa, porque eu venho notando que durante esses 2 meses ou mais um pouco, que vem com esse problema desse coronavírus, e eu tenho notado que o povo parou com a ordem do Senhor Jesus Cristo. Deixaram de lado o ide do Senhor Jesus. Eu tenho notado que ninguém fala mais em evangelismo, ninguém fala mais sobre o pecado que assola a raça humana, ninguém fala mais sobre a santidade para o povo de Deus, ninguém leva mais essa palavra, que as pessoas, para ter uma vida feliz e abençoada, estarem na presença de Deus, orando, uma vida de santidade. Eu sei que muitos estão seguindo isto, mas eu noto que muita gente tem deixado isso de lado. Tem falado somente as coisas que os políticos falam. É que vai morrer tantos, e ainda tem gente que fica profetizando. Vai morrer ainda, vai morrer a metade, vai morrer tantos aqui no Ceará. A mesma coisa que os políticos estão falando, eu estou notando que muitos crentes estão falando. E as mensagens, às vezes, é só dizendo que Deus vai lhe ajudar, você tal. É só assim uma coisa que tentando consolar as pessoas. E como todo mundo está apavorado, como todo mundo está vivendo um pânico, eu não acredito assim. Porque para mim o povo de Deus, o povo escolhido que tem uma vida santa diante de Deus, não é para estar desse jeito. Eu noto isso, que as pessoas, eu não quero fazer crítica com ninguém, isso não é fazer crítica. O que eu estou dizendo é porque eu estou sentindo que as pessoas não estão mais valorizando o que Jesus mandou fazer. Nós temos que falar, irmãos, contra o pecado que está assolando, pessoas que estão pecando desenfreadamente. Nós não estamos levando o evangelho a essas pessoas. Como tem chegado alguém aqui na nossa casa, pessoas que vêm sofrendo, que está numa vida de sofrimento, que não é crente, mas vem procurar, porque não ouço mais, ninguém fala mais nada da palavra de Deus para a salvação dos perdidos. Chegou gente aqui hoje, mesmo hoje quarta-feira, chegou um homem aqui, conhecido da gente, disse: pastor, eu estou sofrendo demais, eu não tenho nada, eu não conheço nada, eu gostaria de ouvir uma palavra, que o Senhor falar a palavra de Deus para mim, porque eu estou precisando, eu estou muito tenso, eu estou muito nervoso, e eu sei que eu preciso ouvir a palavra de Deus. É isso que nós precisamos falar. Satanás deve estar muito bem, muito satisfeito, ninguém liga mais
acusar ele, nem apresentar os males que ele tem causado, nada disso. Todo mundo se preocupa com o coronavírus e tal, não sei o quê. Isto, meus irmãos, não leva a nada. Eu quero, para mim, eu gostaria de deixar todos conscientizados sobre isso. Eu não quero aqui estar querendo ser o melhor, querendo ser o mais, não. Mas é porque eu tenho uma responsabilidade que recebi de Deus, que é anunciar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu recebi esta responsabilidade de Deus. Deus me entregou e eu passei para muitas pessoas. Eu sei que o nosso povo, nossos evangelistas, estão desenvolvendo, mas eu quero mostrar, irmãos, que nós precisamos ter uma vida de santidade mesmo. Às vezes as pessoas se preocupam tanto. Eu falei com um homem que tinha um problema de saúde, um crente muito antigo da nossa igreja, mas esse homem estava em tanto desespero, que tinha que fazer essa coisa, tinha que fazer cirurgia. Eu disse para ele: meu irmão, tanto que você ensina que Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele liberta, Ele cuida de nós. Nós ensinamos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, e de repente a pessoa cai num pânico. Por quê? Por quê? Eu sei, porque dá muito ouvido essa coisa da televisão e esquece a palavra de Deus. Por isso eu quero mostrar hoje uma coisa. Eu quero começar aqui só para abrir aqui o nosso entendimento. Eu sei que nós temos um povo maravilhoso que nos ouve e tem botado em prática. Eu tenho recebido telefonemas também de homens que é uma alegria dizer: pastor, Deus está me abençoando nesta coisa, eu estou sendo feliz. Outros dizem: pastor, eu não tinha Deus cuidando da gente nesse problema, Deus está cuidando, nós estamos buscando a Deus. Eu tenho recebido muito, meus telefones aqui é quase como uma maternidade, todo o tempo tocando, eu fico o celular e eu quero que liguem mais, eu gosto que está em dias com todo mundo, eu quero que liguem mais. Às vezes pessoas ligam 10 horas da noite, sempre procurando entender alguma coisa, saber alguma coisa, e eu estou aqui, e como diz naquele jornalzinho, né, que ninguém fez mais, pastor 24 horas, não é porque eu queira ser o maior, não, mas é porque eu tenho responsabilidade com a coisa de Deus. Eu dou minha vida, eu deixei tudo para servir a meu Senhor, e até hoje o Senhor tem me honrado, porque eu sou chamado para fazer a obra de Deus e ensinar o povo de Deus. Enquanto o Senhor me dá graça, me dá saúde, eu vou fazer isso com a ajuda de todos vocês, todos os evangelistas, diáconos. Eu quero ler, deixa eu começar aqui, só para fazer uma abertura, que o nosso assunto é santificação. Mas eu vou ler aqui em Efésios capítulo 3, versículo 19 ao 21, diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você está entendendo isso? Deus, Ele nos dá muito mais do que o que pedimos. E diz: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, isso é um homem sofredor que escrevendo esta carta, um homem que passando por sofrimento, igrejas que estavam sofrendo perseguições e até mortandade do povo de Deus. Mas ele tinha a coisa no seu coração para falar coisa boa. Então, eu gosto muito quando diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos
ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, meus amados irmãos, quando eu posso ler uma coisa assim e sinto que Deus, Ele quer fazer a grande bênção na nossa vida. O assunto eu quero começar hoje, com certeza não vou terminar hoje esse assunto. Você pode acompanhar notando os versículos, para você notar isso tudo muito bem. Eu não vou correr para dar esse estudo, é simples, mas é da palavra de Deus. O assunto, como eu disse, é santificação. Olha, a santificação é a obra do Espírito de Deus. Primeiro, pela qual somos renovados no homem novo, feito à imagem de Deus. Segunda coisa, e somos mais e mais capacitados a morrer para o pecado e a viver para a justiça. Isto é o início que está falando. A santificação é exatamente isto. A santificação é a obra do Espírito de Deus, que nos capacita a lutarmos e morrer cada dia mesmo para o pecado. Agora nós notamos a leitura da palavra de Deus. Você pode anotar os versículos que eu vou mostrar, porque é importante. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz a palavra de Deus: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Isso é uma coisa que nos abre muito bem o nosso entendimento e saber que nós somos pessoas especiais para Deus, não por nossa capacidade, não porque nós somos o tal, não, mas Deus fez em nós. Você vê que ele começa, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós. É o que Paulo está dizendo, o homem de Deus está dizendo para aqueles irmãos lá em Tessalônicas. Você vê, irmãos amados, do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio. Isso é coisa que nós ficamos firmes, nós nos alegramos por isto e cria dentro de nós aquele desejo de lutar por esta palavra. Em vez de nós estar perdendo tempo, de estar conversando tolice, falando besteira por aí, ou botando nas redes sociais coisas que nós não temos nada que fazer, comentários de coronavírus, porque já tem esse povo aí para fazer isso. Eles estão criando calo na língua de tanto falarem nestas coisas. Então vamos nos empenhar em mostrar para esse povo que isto é o poder de Deus, é Deus mostrando como Ele pode corrigir a todos que são teimosos, todos vaidosos, todos que não têm ou não querem nenhum compromisso com Deus. Então Ele está mostrando o seu poder. Aí nós notamos aqui, meus amados irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 24, nota que diz: e vos revistais do novo homem. Eu posso dizer, em nome de Jesus Cristo, olhando para a minha vida no passado, olhando para o que eu era no passado, sem entendimento, sem conhecimento, sem saber coisa nenhuma de tanta beleza do céu, hoje, pela graça de Deus, pela transformação que Deus fez em mim, meus irmãos, eu não posso deixar de falar de uma coisa tão gloriosa, tão maravilhosa para a nossa vida, para a nossa família.
um homem viver na bebida, um homem viver prostituindo, um homem viver no pecado, a família sofrendo, de repente ele tem um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Agora ele uma nova criatura, como diz aqui esse versículo em Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Você já imaginou uma pessoa que tem uma vida estragada, uma vida fazendo tudo que não presta, fazendo os familiares sofrer, amigos, criando problema dentro das empresas, porque uma pessoa que vive no pecado, na bebida, né? Ele cria problema em tudo, e agora ser uma nova criatura. Agora ele ser uma pessoa que pode olhar e dizer: eu sou um santo de Deus. Não tenha medo de dizer, meu irmão, minha irmã, isso não é se orgulhar, isso não é se exibir, não. É a Bíblia que diz que nós somos pela graça de Deus. Que coisa maravilhosa. É inesquecível, não é? Você lembrar do seu passado e agora lembrar o que a Bíblia está falando que você agora é e o que você representa. Olha, deixa eu ler mais uma coisa aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha como é a Bíblia que mostra que nós temos que fazer isto, porque o Espírito Santo faz em nós. Não é eu que vou me exibir porque eu sou isso, não. É Deus que mostra através da sua palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação. Alguém diz: não, mas ainda não pode, porque nós ainda somos pecadores. Conversa, nós somos comprados e lavados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós estamos já na mente de Deus, nós estamos sentados com os príncipes nos lugares celestiais. Olha o que diz mais o restante do versículo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pronto, você nota o que eu estou dizendo. É a alegria que nós temos, porque nós hoje temos essa convicção. Nós seguimos agora a paz com todos. Nós antes era briguento, nojento, ninguém gostava da gente, mas agora nós temos paz com todos. Eu conheço um homem da nossa igreja, que ele era um homem valente lá na rua onde ele mora, ainda mora lá. Todo mundo tinha medo, até quando ele aceitou Jesus Cristo, alguém disse: não pode, aquele homem aceitou Jesus, sim, mas Jesus Cristo não veio buscar e salvar os perdidos. Por isso que é a nossa alegria, por isso que nós, os crentes em Jesus Cristo, que temos esta convicção, nós não perdemos tempo com besteira desta vida, não é? Nós estamos buscando as coisas que são de cima. Meus irmãos, eu quero, antes que eu continuar aqui, deixa eu ler o versículo aqui da palavra de Deus, porque eu gosto de falar e mostrar na Bíblia. Vamos ver aqui, Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, do capítulo 3, o versículo 1. 3, o versículo 1. Nota que diz essa palavra tão maravilhosa, não é? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2, ele diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Você quer mais? Quer mais do que isto? Não é claro ou não é claro? Eu estou falando tolice? Será que eu estou ignorando
porque alguém tanto fala nesse problema do vírus que está aí matando. Meus irmãos, isso não é problema meu, não é para mim estar tentando, eu não posso fazer nada. O que eu posso mostrar a palavra de Deus, porque se alguém não é curado e ele é um crente e passou para o Senhor, ele foi para a glória de Deus. Então o que eu posso fazer? Não posso. Eu posso mostrar a palavra de Deus, que nós, se já ressuscitamos com Cristo, então nós vamos buscar as coisas de cima. Deixa que esse povo cuidar das coisas daqui. É tanto que eu não quero saber. A minha esposa está falando se sabia se quanto o governo deu agora, quanto é o adiamento. Eu quero saber não, irmão. Eu estou esperando o grito do céu. Só vai terminar essa coisa quando o Senhor quiser. É Ele quem vai dar ordem. O homem pode dar 10 dias, 20 dias, 30 dias, 4 meses. Nada disso vai funcionar, porque é só na hora de Deus. É o que eu acredito como um crente em Jesus Cristo. Já tem crente calculando, diz que vai ser, só vai terminar daqui a 4 meses. Eu já vi crente dizendo isto. Meu irmão, vamos acreditar em Deus. Isso tudo é na hora que Deus quiser. Nós vamos buscar as coisas de cima, não aqui da terra. Vamos buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Para isso nós somos salvos. Por isso, olha, nota mais, eu quero ler mais uma coisa, porque o que significa a palavra santificar, né? Como usada na Bíblia, é claro, significa principalmente de separar algo para um uso especial. Quando se fala em santificar, né? Uma pessoa separado para um uso especial. Isso que a Bíblia nos mostra claramente. Então, se nós, veja só, deixa eu mostrar isso daqui, para você entender o que eu estou dizendo. Hebreus capítulo 7, versículo 26 e 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, desculpa, tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Isso é Jesus, separado, não é? De tudo. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Você entendeu isto? Dá para você entender? É separado. Nós somos separados para uma boa obra. A palavra de Deus não deixa dúvida. Meus irmãos, vamos notar bem na Bíblia e vamos viver esta palavra. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, eu acho muito importante essa passagem da Bíblia. Desculpa. Versículo 19 ao 21. Escuta bem e você vai ver como nós temos razões por falar da palavra de Deus. É falar, ensinar e viver ela. Ela causar o efeito, primeiramente, na nossa vida. Eu sou muito feliz porque no passado, não é? A pessoa que eu era, sem conhecimento, vivendo sem Deus, sem conhecimento de nada, de tanta coisa maravilhosa, e hoje o Senhor, pela sua graça, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, para hoje me dar esta alegria, de eu poder estar lendo esta palavra e estar entendendo para mim e mostrando para você. Nota bem o que diz aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, meu irmão, diz assim, ó: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Eu gosto quando a palavra de Deus fala isto. Por quê? Às vezes a gente diz, aquele é crente, aquele não é, aquele é tal, aquele faz muita coisa boa. Ah, essa pessoa,
é muito dedicado na igreja, faz tanta coisa na igreja, essa pessoa, mas eu não sei, não é? Deus está dizendo aqui na palavra, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo? Oh, meus irmãos, o Senhor conhece os que são seus. Não adianta o pastor ficar dizendo, não, este daqui é muito bom, ele vai para o céu. Eu não sei, não é? Eu não posso garantir nem a minha esposa. Minha esposa é uma crente, para mim aqui dentro de casa é especial, é uma pessoa que tem toda a demonstração de uma crente, mas eu só posso garantir por mim. Sou eu quem tenho que garantir, só com isso eu posso garantir por a minha vida. Então nota que diz, né? Que conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Você pode acreditar que uma pessoa aceitou Jesus Cristo. Ele agora diz, eu sou um salvo em Jesus, mas não se aparta da iniquidade. Ainda continua na iniquidade. Às vezes alguém acha que iniquidade é se sair matando-se. Não, às vezes tem coisas que a gente pode fazer que está errado, que Deus não aceita, e depois, não, mas isso não é nada. Mas olha, aparte-se da iniquidade. Isto é uma coisa que o Espírito Santo quem nos ajuda a fazer esse trabalho. Mas precisa que eu permita, quer dizer, que eu aceite. Às vezes eu fiz a decisão aceitando Jesus Cristo, mas não aceito o que Jesus exige que eu faça. Não é verdade? Às vezes Jesus disse uma certa vez, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Então, nota que aqui está bem claro, aparte-se da iniquidade. A pessoa morre e nunca aparta da iniquidade. E às vezes até alguém diz, não, ele foi para o céu. Era uma pessoa boa. Não, ele era uma pessoa muito boa. Mas ele era uma pessoa que ajudava. Mas a iniquidade nunca saiu dele. Ele nunca apartou-se da iniquidade. Por isso é perigoso. Olha mais o que diz aqui no versículo 20. Ora, numa grande casa, isso aqui você tira a conclusão. Você tira aqui a conclusão. Versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Não é? Olha o que está dizendo. O versículo 21 diz, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, não é, meus irmãos, ou povo de Deus que está nos ouvindo, não é uma coisa que eu estou criando, não é uma coisa que eu estou inventando, mas é a coisa que eu estou observando neste mundo. Eu estou em casa, eu não estou saindo, eu estou obedecendo, mas eu posso sentir isto, como as pessoas não estão afastando da coisa ruim. Precisa, juventude, adolescente, os pais devem insistir com seus filhos a afastar da iniquidade, porque senão vai perder tempo. Muitas vezes nós se deixamos enganar porque é uma pessoa boa. Não, porque é muito bom. Essa pessoa é tão boa que faz de tudo para ajudar. Mas a vida ainda continua com iniquidade. Então, não pode. Você está vendo aqui que está dizendo, de sorte que se alguém se purificar,
É dessas pessoas que Deus aceita o que está fazendo. Não é porque fala, porque conversa, porque fala, porque aconselha. Meus irmãos, a coisa, estou falando da Bíblia, se quiser concordar, tudo bem, se não, tudo bem, mas a coisa que eu tenho que falar é aquilo que está no meu coração. Isso não estou aqui acusando ninguém, Deus é testemunha, mas eu estou mostrando que muitas vezes a pessoa está praticando a iniquidade, às vezes é idólatra, às vezes é mesquinho, às vezes é um maldizente, fica se maldizendo, a Bíblia diz, nem um maldizente entra no reino de Deus. E às vezes a pessoa é um maldizente, mas ainda diz, não, mas é um crente, mas é maldizente. Mas pastor, é um maldizente. Não vai. Deixa eu mostrar de novo aqui uma coisa na Bíblia. Deixa eu mostrar. Eu não gosto de estar chutando, que é para depois eu ser chamado a atenção. Eu gosto de mostrar a palavra de Deus. Ó, primeiro aos Coríntios, no capítulo 6, primeiro aos Coríntios, no capítulo 6, note na sua Bíblia. Eu não quero falar aqui coisas que alguém, não, mas isso é besteira, isso é tolice. Não. Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. E é isso que eu ensino. E é isso que Deus me chamou para fazer. Deus não me chamou para ser empresário, para ser vaqueiro, para ser dono de empresas. Não. Deus me chamou para esta obra. Sofrer nesta obra. Por quê? Eu não sei por quê. Mas Deus me chamou para isso. E eu quero isto até o fim. Até Deus me conservar com vida. Porque em mim mesmo eu não tenho nada. Eu sou carne e osso também. Eu sou um homem já velho, né? Como eu sou. Eu não tenho. Mas o que eu posso dizer, meus irmãos, é que essa palavra tem funcionado dentro de mim. Não é que alguém diz, ele quer ser puritano, não. Eu quero mostrar aquilo que eu posso dizer. Eu vivo isso pela graça de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo, deixa eu pegar aqui o 9 e 10, com certeza. Escuta bem, porque eu disse aqui, o maldizente, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo da minha parte, estou falando e lendo o que a Bíblia diz. Primeiro, às vezes as pessoas acham que a Bíblia é uma brincadeira, sabia disso? Um dia desse, um jovem estava querendo me dizer uma coisa, deixa eu só falar isso. Diz que tem um homem aí que está dizendo que muitas coisas da Bíblia alguém escreveu para dar uma certa enfeitada. Porque eu estava falando aquela coisa sobre José, filho de Jacó, que estava lá no Egito, um preso, né? Prisioneiro, hebreus, escravo. E ele interpretou os sonhos de Faraó, e depois ele aconselhou Faraó a escolher um homem que tenha sabedoria para plantar muito em toda a terra, e quando chegasse os 7 anos de seca, o Egito está preparado para crescer mais, porque tem muita coisa, né, muitos produtos para vender ao povo que viria comprar lá. E Faraó olhou em volta, a Bíblia diz dessa maneira, nós encontraremos outro como este, sábio, que tem o espírito dos deuses. Alguém disse que isso foi escrito muitos anos depois, e quando alguém escreveu, nada disso estava escrito. Muitos anos depois foi que alguém resolveu escrever, e escreveu uma maneira para enfeitar, mas não foi assim que Faraó disse. Meu amigo, se a Bíblia está dizendo assim, então eu vou acreditar sim. Ora, mas por isso é que eu digo, a Bíblia é importante. 1 Coríntios 6, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler isso aqui para você ouvir. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Os maldizentes, tem pessoas que se maldizem com tudo. Nem um adúltero, a prostituição, o homem morrer na prostituição, segundo a Bíblia, não diga, ele foi para o céu. Vive na prostituição. Alguém pensa porque alguém está junto, não tem uma vida legal, mas não é casado legalmente. Então, não, ele continua no adultério. Por isto, eu gosto de mostrar a Bíblia. Nem o maldizente, roubadores, pessoas que roubam por brincadeira, não entra no reino de Deus. Então, é o pastor que está criando isto? Não. Meus irmãos, porque eu quero que nós já estamos no meio dessa coisa que está acontecendo. E coisa pior vem depois. Ainda vem mais. Não é só isso. Prepare seus filhos, seus netos, como crentes crescerem, preparados para mais alguma coisa ainda que vem. Coisa pior. Então, se eu não tiver essa coragem de mostrar a palavra de Deus sobre a santificação, separado, para onde eu vou? Porque eu estou sendo omisso. Eu estou sendo omisso à verdade. Eu não estou ensinando a verdade. Eu estou só tentando ludibriar o povo de Deus, enganando. Não, mas é assim. Não tem problema, não tem assim. Você é especial. Não, meus amados irmãos. Esse versículo aqui está dizendo tudo para nós que queremos saber. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É isso que a Bíblia está dizendo. E nós não podemos esconder. Não podemos esconder. Não adianta que alguém seja, na aparência, a pessoa melhor do mundo. Mas se ele não é essa pessoa que tem se santificado, limpo, vaso limpo, o Senhor não usa vaso sujo. Você não vai tomar água num copo que você nota que tem sujeira no fundo do copo. Se alguém der uma água para você e você vê sujeira lá você não vai tomar essa água. Então, Deus não vai usar um vaso sujo. É por isso que está dizendo que é idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. É isso que a Bíblia diz. E é isso que eu quero que todo o povo de Deus seguir, meus irmãos, para nós não ter uma vida de aparência, para nós não estarmos aqui sofrendo. Muitas vezes nós sofremos as dificuldades, porque nossa vida ainda está sendo infiel com o nosso Deus. Nós ainda não estamos afastando daquelas iniquidades, aquelas coisinhas. O que a Bíblia diz? Que os braços de Deus não estão encolhidos, seus olhos não estão tamanhos, para que não possa abençoar. Mas ele diz, as vossas iniquidades é quem faz a separação. A iniquidade que ali fala não precisa ser grandes coisas, não. São coisinhas que nós fazemos e Deus não se agrada e por isso nós somos impedidos de receber a bênção de Deus. Às vezes nós recebemos, ou que agora eu fiz, agora tudo isso, de repente, cadê? De repente acabou-se. Não é durável, não dura. Por quê? Vai atrás que tem infidelidade com Deus. Por isso, deixa eu ler mais aqui, eu estou quase encerrando nessa parte, que eu vou parar e deixar a parte para outra semana.
Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui, que a palavra santificação também tem a ideia de purificação. É uma pessoa que se purifica para o Senhor, não é? De uma lavagem, né? Hebreus capítulo 9, versículo 13 e 14. Nota bem, nós estamos encerrando essa parte hoje para a glória de Deus. Mas eu quero, meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, vocês que vão assistir esse vídeo, você passa para os seus filhos, mostra a eles o que está aqui, o que o pastor está ensinando na palavra de Deus. Não vai dizer, não, isso é tolice. Isso é tolice. Meus irmãos, eu quero ver um povo feliz, como eu tenho recebido esse telefonema, como eu disse, somente agora já às 6 horas, recebi um telefonema, um casal tão abençoados por Deus, felizes, me dando a notícia tão maravilhosa. Que coisa boa, pastor, Deus tem abençoado isso tudo. Por quê? Porque estão fazendo a vontade de Deus. Então vamos ver aqui, Hebreus 9, 13, 14 diz, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para as servirdes ao Deus vivo. Você está entendendo? O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica, para que nós possamos servir ao Deus vivo. Meu irmão, não se engane, não se deixe levar por conversas tolas. Pensa bem, isso é para o bem de todos nós. Eu estou falando isso para o nosso bem, para o bem de todo o povo de Deus, que sem esta palavra nós não podemos fazer nada que agrade o Senhor. É através dela que nós descobrimos como podemos fazer o melhor para nosso Deus. Que coisa, não é? Ah, como o pastor sofre muitas vezes, passa momentos de tanta tristeza por ver tanta hipocrisia neste mundo, meus irmãos. Tanta hipocrisia. Dói no meu coração para ver, para notar, para ouvir tanta hipocrisia. Mas eu sei que esta igreja que o Senhor Jesus Cristo comprou e é lavada com o sangue do Senhor para servir ao Deus vivo, vamos continuar, irmãos. Esqueça as notícias de morte, quem vai morrer. Por quê? O que vale é nós estarmos ligados, vasos limpos, separados, para fazer a obra de Deus. Por que tem muitos que não faz, não liga, não está preocupado com o evangelismo, não está preocupado em ensinar que o pecado está levando o povo para o inferno? Não fala. Só se fala em coisas macias. Temos que mostrar, meus irmãos. Eu sou responsável por isto, porque eu dou a minha vida por esta palavra. Por isso, deixa eu encerrar aqui com 2 versículos. Efésios 5, versículo 26 e 27. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Estou errado? Eu estou errado em ensinar esta verdade? Será que todo mundo está preocupado com esta verdade?
Será que todo mundo não está aí? Não, mas isso é porque quando passar essa coisa a gente vai... Meus irmãos, não importa que estamos dentro do fogo. Aqueles 3 jovens que foram jogados naquela fornalha, eles não se preocuparam não. Eles estavam certo, convicto que o Deus vivo iria cuidar deles, ou que morresse queimado, ou que não morresse queimado, mas eles acreditaram na palavra de Deus, eles tinham convicção. Então nós estamos no meio de uma coisa desta, e agora nós vamos parar de evangelizar, de falar contra o pecado. Uma vez um crente disse para mim, que tinha vergonha até de falar agora de salvação, porque está acontecendo tudo isso, o povo diz assim, e teu Deus não vai resolver? Isso é coisa do Senhor, nós temos que deixar com Ele. Oh, coisa maravilhosa, não é? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Igreja, você lute pela santificação através do Espírito Santo na sua vida. Tenha uma vida separada, uma vida pronta para servir ao Senhor. E você vai ver as bênçãos na sua vida, no seu lar. Seus filhos vão acreditar mais na sua palavra. Não vamos criar os filhos com ilusão. Vamos criar os filhos mostrando a verdade da palavra de Deus. Nosso Deus merece toda honra e toda glória. E o resto é resto. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Não é? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar a sua boa vontade. Fazer todas as coisas sem murmurações, nem contento. Você quer mais? É isto. Filipenses 2, não é? Eu li 13, 14. Não é? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera. Não é o nosso poder, não é porque somos poderosos, não é porque somos sábios, porque nós somos tal, não. É Deus. Mas Deus só opera na nossa vida quando nós também estamos vasos prontos, vaso preparado, vaso limpo. Vaso limpo. Senão não usa vaso sujo. Vaso limpo. Por isto, Deus continue abençoando todo o seu povo. E próxima quarta-feira, se eu ainda estiver aqui, Cristo não tiver me levado, nem levado à igreja ainda, nós vamos continuar esta palavra para a glória de Deus. Nosso Deus e Pai, gratidão, Senhor, este momento feliz. Muito obrigado, meu Pai. Continua abençoando esta igreja maravilhosa que está no teu coração. Meu Deus, abençoa todos que vão ouvir esta palavra. Que sejam abençoados por ti. Em nome de Cristo eu peço, Senhor, e lhe agradeço. Amém.